É com muita satisfação que retomamos a nossa jornada pedagógica com a temática formação da equipe escolar, abordando o assunto da ABNCC, fazendo uma discussão da construção do texto da ABNCC até a implementação desse texto na escola. Então sejam bem-vindos, queridos professores, equipes gestoras, profissionais da educação, a todos que nos assistem. É um prazer muito grande fazer essa discussão com vocês. Meu nome é Edmilson, sou da equipe da Gerência do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação e faremos agora à tarde, nesse tempo de 2 horas, uma discussão a respeito da Base Curricular Nacional Comum, trazendo a discussão, como eu já falei, a respeito do texto da base até a sua implementação na escola. Falar da BNCC é pensar numa qualidade da educação a partir da valorização da política educacional. E é imprescindível que a gente pense numa implementação de currículo, de diretrizes para a qualidade da educação, pensando em que nós, professores, nós precisamos de um suporte nesse processo de implementação, como fizemos parte do processo de discussão da linha de construção da base, desde a sua origem, do início da construção do texto, até hoje a implementação na escola. E quando a gente fala da base, a gente pensa no impacto. Qual é o impacto que a construção desse texto ele vai ter no processo educacional da rede estadual, da rede municipal? Qual é o impacto disso no país? E esse impacto ele vai ser orientado por um suporte legal, que é a Constituição Federal, a LDB, são as diretrizes curriculares, a Política Curricular Nacional de Formação, porque a base ela começou em 2014 a sua discussão, a sua construção textual, mas a BNCC ela é uma prerrogativa da Constituição de 1988. Tá? Então não é uma discussão nova, é um pensamento já desde a década de 80 que se tenta implementar no país, e agora a gente retoma para valer com a construção do texto, a organização das competências e habilidade, trazendo todos os direcionamentos que a gente supõe que seja necessário para gerar uma qualidade no processo de educação. Então, essa qualidade, a Base Nacional Comum, ela exige uma política nacional de formação de professores. E o que nós fazemos hoje aqui nessa jornada pedagógica da Rede Estadual de Ensino é um processo formativo, faz parte de um processo de formação continuada da rede para com os nossos professores. E nesse processo de formação, de discussão, de uma diversidade de temáticas que são pertinentes ao processo educacional, a gente pensa numa política de materiais e tecnologias educacionais. Então, quando a gente fala de formação, quando a gente fala de discussão para a melhor qualidade da educação lá no chão da escola, a gente precisa desse suporte, um suporte de material, um suporte de tecnologias da educação, bem como uma política nacional de infraestrutura escolar. Também uma política nacional de avaliação da educação, dos processos, daquilo que a gente faz na escola, de todas as nossas práticas pedagógicas. E esse desenho aqui, ele está, durante essa quinzena, ele está presente nas nossas discussões. Por quê? São diversas temáticas que abrangem, que estão interligadas com esses 4 pilares exigentes para o processo de qualidade da educação. Então, assim, a Base Nacional Curricular Comum, ela começou a ser construída em 2014. Todos os países que têm uma qualidade no fazer educacional, nas suas práticas pedagógicas, ele tem uma base, ele tem um direcionamento legal, ele tem uma estrutura que me garante efetivar essa qualidade. Então, em 2014, pensando
na qualidade dos trabalhos pedagógicos nas nossas escolas, na qualidade do trabalho das redes de ensino, deu-se início à elaboração de uma base curricular nacional comum. Tá? Então, 2014 foi esse momento de construção, de elaboração, onde universidades, pesquisadores, especialistas se debruçaram na discussão e elaboração do texto da base curricular comum. Tá? Em 2015, a gente tem uma primeira versão. E essa versão primeira da Base Curricular Nacional Comum, ela teve a contribuição de 12 milhões de professores, de profissionais da educação, de pessoas que contribuíram para a organização desse texto, disseram alguma coisa, falaram das realidades diversas do país, no que tange o processo educacional. Então, foram contribuições que foram muito importantes para a consolidação da base. Tá? Foram 12 milhões. Quando a gente chega no ano seguinte, já numa segunda versão, já considerando essas 12 milhões de contribuições que a gente teve na primeira versão, num primeiro momento, a gente teve uma segunda versão consolidada, onde a Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, juntamente com 9 mil professores e redatores, especialistas, olhar de universidades, olhar de pessoas que fazem educação, deram um ajuste, uma roupagem, ajustaram com base na visão, no dizer das pessoas, nas realidades do país, que são elencadas em todas essas contribuições. Então, a gente tem uma nova versão consolidada, que é a segunda versão. No ano passado, em 2017, foi homologada a terceira versão, a última versão. O MEC entregou, o Conselho Nacional de Educação fez a sua avaliação das competências, das habilidades, toda a estrutura da base e deu o seu parecer. E hoje, no final do ano de 2017, a gente teve o documento homologado pelo Conselho Nacional de Educação, que nos deu as condições, a partir do parecer do Conselho, de trazer essas novas diretrizes para a materialização dos nossos fazeres pedagógicos no chão da escola. Tá? Então, o ano de 2018 foi um ano onde todos os estados do Brasil e o Distrito Federal puderam, a partir da Base Nacional Curricular Comum, construir os seus currículos ou reestruturar os seus currículos no caso de estados que já tinham currículo implementados. Mas, mesmo tendo um currículo implementado, foi necessário que os estados eles pudessem ajustar os seus currículos à luz da BNCC, que a base ela não é currículo, mas ela é a diretrizes maior do Ministério da Educação, que parte do Ministério, para nos orientar nesse processo de construção dos currículos. Porque o processo de educação ele é interativo. Ele não é solto, ele não é feito, onde cada estado ele toma as suas decisões isolado. Hoje o processo de educação ele não acontece isoladamente. Então os estados eles interagem com o Ministério da Educação no sentido de a gente ter uma educação, porque hoje a gente vive num país de globalização, país globalizado. Então, isso é um ponto que justifica a necessidade da integração de estados com o Ministério, e o Ministério, como a instância maior do fazer educacional do país, ele lança essas diretrizes, onde as diretrizes estaduais, municipais e no âmbito mais local, elas precisam estar alinhadas, porque a gente precisa estar constantemente conectado. Então, a Base Nacional Curricular Comum ela tem essa linha histórica de construção, de elaboração e de sua implementação até chegar ao currículo da escola. Essas diretrizes da base curricular comum, ela tem uma estrutura. E a estrutura da base curricular comum, ela se estrutura da seguinte maneira. Então, primeiro, ele tem um processo introdutório. Tá? Eu tenho um processo introdutório.
A introdução da base, ela traz as aprendizagens essenciais que os alunos precisam se apropriar durante a educação básica. Essas aprendizagens essenciais, como é apontado com o círculo vermelho aí, ela traz em si competências gerais. A base, a gente vai apresentar para vocês as 10 competências que estão elencadas nessa parte introdutória do texto da BNCC. Tá? E essas 10 competências elas vão se materializar desde o início do processo educacional até o último ano da educação básica, que é o 3º ano do ensino médio. Tá? Então, a introdução da base, ela traz esse geral, um aspecto geral de quais as aprendizagens essenciais que o menino precisa ter neste tempo da educação básica, trazendo em si competências em que são necessárias serem apropriadas durante esse tempo da educação básica. Uma outra coisa, um outro ponto da estrutura da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, são os marcos legais. Os marcos legais, eles são os pontos que norteiam a legalidade desse documento. A Base Nacional Curricular Comum, ela é um documento, ela é uma lei que direciona, que diz como deve ser, como deve acontecer os processos educacionais em âmbito do país, tá? Em todas as redes educacionais brasileiras. E esses marcos legais, como eu já disse para vocês, eles estão elencados nos documentos maiores, como a Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais. São documentos que garantem a legalidade e a fundamentação da Base Nacional Curricular Comum. Então, não é um documento solto, é um documento que tem uma orientação jurídica, de caráter que me dá um aspecto legal para fundamentar, para ter como orientação esse documento. Um outro ponto muito importante da Base Curricular Nacional Comum são os fundamentos pedagógicos. Os fundamentos pedagógicos, qual é o direcionamento pedagógico que a Base Nacional Curricular ela traz para a minha rede de ensino? Então, ela traz um foco no desenvolvimento de competência. No tempo em que a gente vive, no período em que a gente vive, a gente quer entregar para o mercado, para a sociedade, um sujeito que tenha competências necessárias para desenvolver trabalho, para ser um bom cidadão na sociedade onde ele vive. Então, a base, nesse ponto, ela tem um compromisso com a educação integral. Tá? Quando eu falo de competências no plural, são a diversidade de competência que o sujeito precisa para ser um bom cidadão, para ser um bom profissional. E quando eu falo em competência, eu estou falando de todas as dimensões que o sujeito precisa para se inserir de maneira correta, de maneira tipo ideal na sociedade. E isso exige uma formação em todas as dimensões que são intrínsecas ao sujeito humano. E isso chama-se educação integral. Tá? Desenvolver todas as competências e habilidades que o sujeito tem para ser uma boa pessoa na sociedade. Então, assim, o quarto ponto é a estrutura da base. Como é que está estruturado? Como é que a base diz que deve estar estruturado os meus currículos, as diretrizes do Estado? Que estruturas são essas? Então, essa estrutura da organização curricular, a base, ela traz a estrutura da educação infantil, da etapa da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, e as áreas de conhecimento que são imprescindíveis que sejam trabalhadas nas modalidades de ensino, nas modalidades e etapas de ensino. Essas áreas de conhecimentos elas vão estar sistematizadas desde o tempo da educação infantil até o último ano da educação básica. Então, é uma estrutura muito interessante que nós, professores, devemos nos apropriar, devemos conhecer
e devemos vivenciar isso, porque isso é o dia a dia da nossa prática pedagógica, do nosso fazer pedagógico lá na escola. Aqui, a Base Nacional Curricular Comum, ela traz um desenho, porque como eu coloquei para vocês, de 2014 até 2017, foram os anos de construção da base do texto legal, desde a sua origem, passando pelas contribuições, pelas consultas públicas em âmbitos nacionais, chegando aos mais diversos lugares pedagógicos do Brasil. A gente puxou essas contribuições e foram os anos de construção do texto da base. Tá? Em 2018, a gente teve o ano de construção dos currículos, o ajuste curricular nos estados, da etapa da educação infantil e do ensino fundamental. Certo? E a estrutura desse trabalho nos estados, a gente está mostrando aí, que primeiro em cada estado tem uma coordenação estadual do currículo, da construção ou de readequação dos currículos. E aqui, até o momento, a gente teve isso materializado da etapa de educação infantil e nível fundamental, ensino fundamental. A partir de agora, a gente está esperando os comandos do Ministério da Educação para delinear o que vai ser feito, desenhar, trabalhar, materializar, implementar a base do ensino médio. Tá? Não são dois pedaços, duas bases, não. A base curricular da educação básica ela é uma só. Tá? Mas ela foi aprovada e homologada por partes. Então, primeiro, eu homologuei Educação Infantil e Ensino Fundamental, onde eu trabalhei na construção dos currículos, ou readequação desses currículos no ano 2018, e a partir de agora eu vou concluir esse trabalho da BNCC, terminando a construção dos currículos, ou readequação de currículos de ensino médio, e materializando isso no chão da escola. Então, para isso acontecer nos estados, a gente contou com uma coordenação estadual. Essa coordenação estadual ela foi assessorada, acompanhada, trabalhada em conjunto com os coordenadores de etapa. Né? Cada etapa do processo educacional, a gente tem um coordenador nessa estrutura. Então, eu tenho uma coordenadora para a educação infantil, tenho uma coordenadora para o ensino fundamental dos anos iniciais, e eu tenho uma coordenadora pedagógica do ensino fundamental aos anos finais. Tá? Então, são essas três coordenações que, com o apoio de uma coordenação estadual, articulada por uma pessoa que tem a função de articular os municípios, que tratando-se de ensino fundamental, é de competência dos municípios. Então, foi um currículo construído por uma equipe estadual, mas no regime de colaboração com os municípios de cada estado. Tá? Esses coordenadores de cada etapa, eles foram trabalhar com redatores. O redator, eles são atores que redigem, que estudam, que discutem e que redigem. Então, a coordenadora de educação infantil contava com 3 redatores de educação infantil. Então, esses redatores se debruçaram sobre todo o trabalho de construção do currículo estadual de educação infantil. A coordenadora do ensino fundamental de anos iniciais contou com uma equipe de redatores por componente curricular. Componentes são as disciplinas. Então, a coordenadora de ensino fundamental menor, ela tinha redator de português, matemática, ciência, ensino religioso. E esses redatores, cada um foi redigindo, discutindo e construindo o currículo do ensino fundamental menor. Da mesma maneira, a coordenadora de ensino fundamental maior, que são os anos do 6º ao 9º ano, contou com uma equipe de redatores também por componente, para redigir e sistematizar o currículo por componente curricular. Esses componentes são distribuídos por áreas, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a estrutura de pessoal da base, nos estados, ela conta com esse pessoal, com esse time de redatores e coordenadores a nível de estado. Todo esse pessoal trabalham dividido por área do conhecimento.
Essas áreas do conhecimento, elas estão em todas as modalidades e etapas de ensino. Tá? Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela traz 4 áreas de conhecimento, né? E essas áreas estão aqui distribuídas. Eu tenho a área da linguagem, a área da matemática, a área das ciências da natureza e a área das ciências humanas. Tá? Então, essas 4 áreas, elas englobam os componentes que são necessários, que se faz necessário dentro da estrutura curricular de cada rede de ensino. Cada rede de ensino precisa ter esses componentes, esses conteúdos distribuídos nessas 4 áreas. Mas por que? O professor pode me perguntar, por que a base ela distribui por área de conhecimento e não por componente, em português, matemática e assim por diante? Olha, o mundo em que a gente vive, o século em que a gente vive, esse mundo que a gente chama de conhecimento, de tecnologia, ele é um mundo que evolui muito rápido. E quando a gente vai para o cenário social, na sociedade, a gente olha para o sujeito e espera dele determinadas competências, determinadas atitudes. Isso se chama competências. Então, essas competências, atitudes, comportamento que eu espero de cada sujeito, eles estão distribuídos nessas 4 áreas. Essas 4 áreas, elas englobam todas as competências e habilidades que eu espero de um sujeito na idade contemporânea, agora século XXI, certo? Então, quando eu falo apresento para vocês a área de linguagens, ela vai trazer não somente, como a gente estava acostumado a estudar nessa área de linguagem, a língua portuguesa e a língua inglesa, mas ela traz outros componentes curriculares que têm uma linguagem, que falam, como é o caso da educação física e da artes. São instrumentos curriculares, componentes curriculares, que falam para a gente, tem uma expressão linguística. Então, esses 4 disciplinas que são chamados componentes curriculares, eles estão aqui dentro desta caixinha da linguagem. Eles estão aqui dentro. Então, quando eu falar de linguagens, da área de linguagens, eu estou abrangendo esses 4 componentes. A matemática é rainha, então, nesse caso, a matemática está sozinha. Ela tem simplesmente dentro dessa caixinha da matemática o disciplina de matemática. Tá? Então, isso que eu digo, em tom de brincadeira, a matemática ela é rainha, ela está lá sozinha, tá certo? E aí é interessante que ela está lá sozinha, mas não de uma maneira desconectada das outras áreas, que a gente vê aqui no desenho, que todas elas estão debaixo de um guarda-chuva. Tá? Então, isso significa a conectividade entre essas áreas do conhecimento. Elas não acontecem de maneira isolada. Elas acontecem num tom de interdisciplinaridade. Foram discussões que a gente já teve aqui e vamos fomentar, fortalecer essas discussões. A ciência da natureza, ela traz em si a disciplina de ciências. No ensino fundamental menor, eu vou ter apenas a disciplina com o nome de disciplina de componente curricular Ciências da Natureza. Esse componente curricular no nível fundamental, ele traz os aspectos químicos, os aspectos biológicos, os aspectos da natureza, os aspectos físicos. Então, tudo isso essas noções vêm de uma maneira muito simplória aqui dentro da área de ciências da natureza. Tá? Então, ela também trazem sozinha dentro da sua caixinha o componente curricular Ciências da Natureza, mas esse componente ele vem recheado de todas essas outras dimensões químicas, física e etc. A última área que eu tenho aqui dentro do conhecimento da estrutura do currículo é a área de Ciências Humanas. Fantástica, é uma área muito gostosa de se ter, de debater, de se trabalhar, que é a área da interação social. Então, aqui dentro eu tenho a geografia, eu tenho a história, e a geografia e a história, eles são componentes que a base no curricular trouxe como componentes obrigatórios. Mas os estados
eles têm a autonomia na construção dos seus currículos, e na hora deles construírem o seu currículo, ele pode trazer para cá para ciências humanas a sociologia, a filosofia, até mesmo o ensino religioso, ele pode vir aqui dentro das ciências humanas, mas ele vem destacado numa outra área, como o ensino religioso, para trabalhar essa questão de valores, de construção da autonomia de valor dos sujeitos, certo? Então, assim, essa é a estrutura de áreas que a base curricular traz, e os estados construíram os seus currículos em atenção a essa estrutura que a própria base já traz. A base, falar de base curricular nacional comum, é falar de um exercício de redes, tá? De redes. Como eu disse para vocês no início, o trabalho do fazer pedagógico, ele é conectado. Ele não é isolado, ele não é de um estado, ele não é do município, ele é do país. Ele é uma necessidade, a educação é uma necessidade de interlocutiva das pessoas de um país. Então, assim, é preciso que as escolas façam as adequações das suas propostas curriculares, das suas propostas pedagógicas, garantindo a essas propostas as aprendizagens indicadas pela BNCC. Então, a base curricular comum, ela já trouxe em torno de 60% dos currículos, eles são competências e habilidades que já estão escritas lá na base. Por quê? Mas isso tira a autonomia dos estados, dos municípios, das escolas? Não. E isso são apenas orientações de maneira geral, para as redes, para os sistemas de ensino. Essa parte geral que a base já traz pronta, essas habilidades, elas podem ser contextualizadas nos estados e nas escolas, e elas são palco das avaliações externas, das avaliações nacionais, são redigidas e feitas com base nesse âmbito geral dos currículos, que é a parte que a base já traz. Então, nesse sentido, o pessoal de Flores do Piauí está aqui com a gente, pergunta, e quer entender melhor essa nomenclatura, esse nome, às vezes parece muito novo, BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Então, a base, ela é um documento, é um documento que traz as diretrizes do Ministério da Educação para o fazer pedagógico dos sistemas locais de ensino, para os sistemas estaduais de ensino. Então, a base nacional, ela não é um currículo, elas são diretrizes, elas são documentos norteadores para a construção do currículos. Aí foi o que eu discuti com você. Mas a base, ela não tira a autonomia, a questão da localidade, não. É por isso que ela se limita, ela só traz até 60%, porque o resto desse complemento é a contextualização de cada região do país. Então, a base, o pessoal de Flores, ela é esse documento norteador do Ministério da Educação, que começou a ser construído em 2014, foi homologado em 2017, e agora está sendo materializado com o processo de formação e implementação dos currículos nos municípios do país, correto? Então, a partir da base nacional curricular comum, os professores, eles continuarão podendo escolher os melhores caminhos. A base, ela não vai tirar a autonomia do professor no que tange ao fazer pedagógico. A base é uma orientação. A base são direcionamentos. A base são diretrizes. Então, ela de maneira alguma, ela pode interferir que o professor não possa escolher o melhor caminho de como ensinar, e que os outros elementos, a parte diversificada, precisam ser somados no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. A base, ela é um documento que vai me ajudar a materializar melhor os conteúdos, a trabalhar melhor. Porque ela me direciona, ela me diz o que eu tenho que fazer, ela me diz o que eu tenho que esperar do aluno em cada ano do ensino, em cada etapa, em cada modalidade do ensino. Então, nesse sentido, a base, ela é um documento que me ajuda a melhorar a qualidade do meu ensino.
e o meu jeito, a minha didática, o meu fazer pedagógico. Então, tudo isso vai ser um caminho que o professor é quem escolhe o melhor caminho. As metodologias, elas são muitas, contanto que essas metodologias elas apontem para um processo de formação integral, que é o processo de formação que trabalha todas as habilidades e competências dos sujeitos. Então, a base ela é uma oportunidade para pensar na proposta de organização dos ambientes. A base me ajuda a melhorar o meu planejamento, o ambiente, o espaço, os materiais e o contexto de aprendizagem promovido pela escola, pelas instituições de ensino. A base ela tem esse caráter de me ajudar a dar uma qualidade em tudo isso. E observe que o primeiro momento em que eu trouxe para a discussão foi a necessidade de um processo formativo, de determinadas condições que se faz necessário para tudo isso aqui acontecer na escola. Porque sem condições, eu não vou materializar isso na escola. Por isso que aquele primeiro desenho eu achei super importante, porque ele mostra a necessidade dessas condições na mão do professor, no chão da escola, para que a qualidade do processo educacional ele aconteça. A base curricular, nacional curricular comum, ela traz em si os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na educação básica. O que tem na base? A base ela é um documento, a base ela é uma diretriz para o currículo comum do país. Diretriz curricular comum. Então, ela traz aqueles aspectos que são comuns no Sistema Nacional de Educação. O que é específico, o que é contexto, ela vai ser inserida nesse currículo através das discussões e materialização, implementação desses currículos em cada rede de ensino. Então, a base ela traz em si, ela diz quais são os direitos que o aluno tem enquanto pessoa, direitos educacionais. Eu estou falando aqui de direitos educacionais, porque os direitos humanos das pessoas, eles são muito mais abrangentes. Mas esses direitos, lembre que a gente está falando aqui de direito de aprendizagem, são direitos educacionais, direitos específicos, desenvolvimento educacional. Mas por que a gente traz essa amplitude desses direitos de aprendizagem? Porque a educação ela não acontece de maneira isolada. Inclusive, eu trato de direito educacional de aprendizagem, mas ele vai exigir a materialização de outros direitos humanos que a pessoa tem direito, né, que diz respeito à vida de cada pessoa. Tá? Por exemplo, o menino para aprender a ler, escrever, estar bem na escola, ele precisa estar bem de saúde. Então, ele precisa ter garantido o direito de se consultar, o direito de tomar remédio, o direito de estar bem. Tá? Então, esses direitos, eles são objetivos do processo educacional para com os alunos na educação básica. Garantir esses direitos de educação. O aluno, ele é um sujeito de direito. Ele tem direito. Então, eu preciso garantir isso para ele. Tá? Uma outra coisa que a base traz, ela indica o conhecimento e a competência que se espera dos alunos na educação básica. Quais são os conhecimentos? Quais são as competências? Quais são as habilidades que eu espero que o meu aluno tenha? No final da educação infantil, no final do ensino fundamental menor e maior, no final do ensino médio. Então, que tipo de aluno, que tipo de jovem, que tipo de sujeito eu quero entregar para a sociedade ao final da educação básica? Olhem que a BNCC ela tem uma intencionalidade. Qual é a intenção dela? É entregar para a sociedade um aluno que tenha determinadas competências, determinadas habilidades no final deste processo de educação. E aí a gente vai ver lá na frente que competências, que habilidade, como é que isso acontece. Legal? Gente, vocês fiquem muito à vontade para sugerir, para tirar dúvida. Eu sei que as dúvidas de vocês são muitas, tá? Quando se trata de um novo currículo, da implementação de novas diretrizes
no processo educacional, porque tudo isso vai mexer com a vida da gente. Mas tenham em si uma certeza, não é nada diferente daquilo que vocês são capazes e já fazem nas escolas onde vocês trabalham. Tá? Muitas vezes a gente só trabalha num formato diferente, a gente só está trilhando um caminho diferente, mas o objetivo é o mesmo, esse trabalho ele já é feito, porque o foco do trabalho da base, ele é um foco nas competências. Então o trabalho pedagógico, a prática pedagógica hoje, ele é um trabalho que tem como foco o desenvolvimento de competências. Ah, professor, mas se eu sou professora de português, o meu foco não é o menino aprender a ler, escrever, fazer um bom texto, ser bom de redação, falar direitinho. Quais são as competências que a gente espera de um aluno no componente curricular de língua portuguesa, por exemplo? E assim nos determinados componentes. Então, o olhar, é claro que esses componentes eles vão exigir o que você chama de conteúdo, o que você chama daquele letramento, ele vai ter em si tudo isso, tá? Mas a gente denomina isso, a gente chama a nova roupagem, o novo olhar, é um olhar para a competência. E aí eu chamo a atenção para palavras que são muito chaves dentro deste processo, tá? Foco nas competências é mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então são conceitos que nós vamos precisar compreender bem. O que é uma competência? O que é uma habilidade? Eu estou trabalhando o novo currículo, traz orientações com foco nas competências e habilidades. Mas o que é competência? O que é habilidade? Como é que eu posso destrinchar isso? Trabalhar isso no dia a dia do fazer pedagógico lá na minha sala de aula. Então nós vamos ter momentos em que a gente vai ter isso teoricamente e exemplos práticos de como isso pode acontecer dentro de uma sala de aula, tá certo? Então, assim, essa mobilização de conhecimento, as competências, ela mobiliza conhecimento. Os conhecimentos que o aluno tem. O que você sabe de geometria? O que o meu aluno sabe de geometria? Muitas vezes, na nossa sala de aula, no momento da sala de aula, os alunos eles trazem muito conhecimento a respeito de determinado assunto em que a gente está trabalhando. Então, o foco em competência, ele mobiliza esses conhecimentos. Conhecimento dos alunos, conhecimento, inclusive até conhecimento dos próprios professores. Habilidade dos... Nossa, como esse aluno, ele sabe fazer um desenho, ele monta uma equação aqui. Que legal, olha como ele tem habilidade para desenvolver isso. E isso é muito legal, porque isso é forte ou mais frágil em cada sujeito. Trabalhar com competências é trabalhar com foco nas atitudes e nos valores. Observem, gente, que a mobilização dessas 4 palavras aqui dentro do trabalho por competências, eles são muito chave, eles são muito gerais, eles englobam o sujeito como um todo. Quando eu falo de conhecimento, são os conhecimentos que o sujeito tem, mobilizar o conhecimento que ele tem, o que ele é capaz de incrementar em cima, de sistematizar esse conhecimento. E esse ser capaz de sistematizar esse conhecimento que ele já traz é as habilidades. As atitudes deles, como que é o comportamento dos meus alunos. A gente tem problemas seríssimos hoje, que são indisciplinas, são comportamento que a gente julga inadequado por parte dos alunos. Ah, os alunos não têm valores, eles estão desprovidos de valores. Qual é o valor que ele não tem? Ou quais são os valores em que ele tem na minha sala? Será que ele não tem nada? Ele não tem nenhum valor? Ele não traz nada? Ou eu estou querendo valores em que ele não pôde trazer. Então, isso é um momento de diálogo que precisa ser fortalecido, porque as atitudes e os valores, elas vão entrar dentro das chamadas competências socioemocionais, que são tipos de competência que vocês já viram nas discussões aqui, e vamos ter algum exemplo lá na frente. Para que esse foco em competência? Para que essa mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores?
Para que tudo isso? Não poderia ser diferente, do jeito que a gente já estava? Não. Ela precisa ser assim, trazer esses instrumentais de fazer pedagógico para resolver a demanda complexa da vida cotidiana. Olha, na nossa vida, na rotina da nossa vida, nós temos muitos problemas, a gente chama desafios que são muito complexos, são muito amplos. E a gente precisa ter autonomia para ser capaz de encontrar saída para esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Tá? Então, assim, resolver esse desafio, resolver essas demandas que a gente julga complexas, ela é necessário para o exercício da cidadania e o mundo do trabalho. Hoje, o bom cidadão, o tipo ideal de pessoa bacana, é a pessoa que tem em si o desenvolvimento desses valores. As empresas no mercado de trabalho, elas querem pessoas que sejam capazes de tomar decisões na hora certa, de resolver os problemas da empresa. Então, é esse tipo de pessoas que a escola quer entregar ao final da educação básica. Pessoas que têm o mínimo dessas competências para estar na sociedade, para ser um bom cidadão, para se dar bem na vida. Tá? Então, aqui eu trago um desenho das competências. Essas competências elas estão à base, na introdução eu disse a vocês, que ela traz 10 competências que são esperadas do aluno na educação básica, no final da educação básica, lá no 3º ano. Então, e se o menino chegou ao 3º ano, ele não conseguiu essas competências todas, ou não conseguiu a metade, e aí? Isso significa que o processo ele não foi tão bom. Ele precisa, no seu olhar avaliativo, melhorar algumas coisas. Tá? E, sim, não foi bom, foi culpa de quem? E aí, no processo avaliativo, a gente vai conseguir visualizar aonde aconteceu desafios maiores que não foram possíveis ser superados, porque o trabalho da gestão pedagógica ele precisa acontecer em cima daquilo que não foi possível realizar. A avaliação é para isso, para melhorar aquilo que ainda está frágil na rede, na escola, no meu trabalho. No meu trabalho de sala de aula, o que precisa melhorar? O que ainda é frágil? É o domínio de sala de aula? É o domínio de conteúdo? É a didática? É o relacionamento? A empatia? O que precisa melhorar? Quais são as competências que eu, professor, preciso trabalhar melhor para eu ter um sucesso maior na minha sala de aula? Então, olhe que essas competências, elas não são só para o aluno. Ela é para a vida, ela é para as pessoas. Quem são pessoas no chão da escola? É o aluno, é o professor, é todo mundo. Então, assim, isso tem um compromisso com a educação integral. A gente vai trazer o exemplo lá na frente. E a primeira competência em que eu trago aqui da base, gente, ela é o conhecimento. Os alunos precisam ter conhecimento. E você observa que os alunos, eles têm conhecimento. Eles trazem conhecimento, eles têm saberes. E esses conhecimentos, eles precisam ser valorizados e utilizados sobre o mundo físico, conhecimento do mundo físico, do mundo social, do mundo cultural e do mundo digital. Esses conhecimentos, eles trazem para a escola. Eles estão dentro da sala de aula. Tá? Eles estão dentro da sala de aula. Então, esse conhecimento precisa ser valorizado para ele poder passar por uma sistematização, ser apurado, ser trabalhado, e esse conhecimento ganhar uma amplitude científica, e os nossos alunos vão ter um leque de informações, de saberes e conhecimento muito bem apurado. Por quê? Porque foram trabalhados na sala de aula. Isso daqui, habilidade de conhecimento significa a valorização do contexto do aluno, da vida do aluno. Todo o processo pedagógico que ele não parte da vida, que ele não toca a vida, ele não gera sentido, ele fica fraco. Pelo menos, eu não gostaria de estar numa sala de aula onde o conteúdo ele não fizesse sentido para a minha vida. Tá? Então, isso é um ponto de partida de valorização desses conhecimentos. O outro ponto de conhecimento é
O ponto do pensamento crítico. Os nossos alunos precisam ter um pensamento crítico e científico. Pensamento científico ele só vai conseguir se o conhecimento em que ele tem for valorizado. Porque ele vai aprender a fazer uma crítica, a olhar o mundo que ele cerca, a olhar as coisas que estão ao seu redor. Então, esse pensamento crítico e esse pensamento sistematizado, esse pensamento formal, ele é necessário que seja fortalecido na pessoa dos nossos alunos. Então, é a segunda competência que a base traz, que é necessária. Uma outra coisa muito importante, gente, é o repertório cultural. E aqui é bacana demais, olha só. A valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. E aqui eu tenho certeza que vocês estão trazendo à tona a sala de aula de vocês. Quanta coisa, quanto desenvolvimento, quanta arte, quanta iniciativa, quanta coisa legal, quanta cultura, quantas manifestações não tem dentro da sala de aula de vocês. Manifestações de liderança, manifestações de desenvolvimento de hábitos, são diversas as manifestações. E cada professor consegue enxergar isso à medida em que ele entra de coração na sala de aula. Eu não quero acreditar que seja possível que a gente entre numa sala de aula e não consiga enxergar os nossos alunos. O ideal do professor é que ele consiga ver os seus alunos, ver o repertório dos seus alunos. O que ele tem de bom? O que ele tem de cultura? O que ele tem de artes? E acho interessante que eu tinha um aluno no terceiro ano do ensino médio em que ele tinha tudo isso, era fantástico, o cara desenha, bacana demais, o cara escreveu livros, e aí a letra dele, gente, era um desafio, ler, escrever para ele, e eu chamava a professora de português, professora, o menino, ele não está sabendo escrever, é culpa sua, vá lá, ensina ele a escrever, eu fazia também, pedia texto, e ele começou a participar. Então os nossos alunos, eles gostam muito de serem valorizados e saber que o repertório, o que eles têm de conhecimento é valorizado, tá? O outro ponto, gente, é a comunicação. Utilizar as diferentes linguagens, tá? E essa comunicação, ela é muito importante dentro do fazer pedagógico. Muito importante esse processo da comunicação, certo? A comunicação professor-aluno faz parte da relação, isso, a fala deles, o jeito deles, tá? O outro é a cultura digital. Gente, utilizar e criar essas tecnologias de forma crítica e de forma ética, ela é imprescindível para o sucesso da educação. Me lembro que uma vez na sala de aula, os meninos perguntaram assim, por que não libera o Wi-Fi? Deveria ter o Wi-Fi. Era uma discussão, a gente estava fazendo uma pesquisa, produzi até um artigo, tenho esse artigo pronto, apresentado em eventos e publicado, sobre a escola que os alunos pensam e querem. E o que eles disseram é que queriam um Wi-Fi liberado. E aí passa por um outro processo, desse processo de cultura, do Wi-Fi liberado, da tecnologia, que é a consciência e a responsabilidade que a gente tem com esse componente dentro do nosso trabalho pedagógico. A responsabilidade e cidadania, o agir pessoal. Os nossos alunos, quando eles são trabalhados, quando o trabalho ele é dialogado, ele é em equipe, ele gera uma responsabilidade, e a gente precisa delegar para eles. A gente precisa dar autonomia para eles construírem, porque é só assim que eles vão pegando responsabilidade e se tornando um verdadeiro cidadão. A empatia e a cooperação, ela é necessária. Ela é necessária. Ela é uma competência necessária. Por quê? Porque a empatia, ela faz parte do exercitar, ela faz parte do diálogo, da resolução de conflitos, da cooperação. Gente, nós não somos obrigados a ser amigos de todo mundo, a gostar de todo mundo, mas nós somos obrigados a trabalhar juntos. O nosso propósito, o regime, a maneira como as coisas são prerrogadas para ter uma qualidade no processo educacional, ela exige esse olhar
olhar empático, olhar de cooperar, olhar de trabalho em equipe. Por isso que eu disse a vocês, não dá para a gente ter um bom cidadão, um bom aluno, um bom professor, um bom profissional, se ele não tem este espírito de equipe, de colaborar, de trabalhar junto. Tá? Não tem espaço para ele. Um outro é o autoconhecimento e o autocuidado. O aluno precisa conhecer-se, precisa se compreender na diversidade humana e apreciar-se. Cada um aluno é diferente do outro. Cada pessoa é diferente do outro. Tá? E a gente precisa se valorizar enquanto ser diferente dos outros. Nós somos diferentes dos outros, mas a gente vive num mundo de sociedade, um mundo de interação social. Tá? O outro é a argumentação. Nossos alunos precisam argumentar. Eles precisam saber dizer aquilo que eles sabem, aquilo que eles leem, aquilo que eles visualizam. Então, as rodas de conversa, os momentos de diálogo, eles são momentos muito propícios para avaliar nesse sentido. O meu aluno sabe dizer aquilo que ele sabe apresentar os seminários, as coisas que acontecem na escola, são tudo a favor disso. O trabalho e projeto de vida. Esse projeto de vida e trabalho, ele vai ser muito explorado dentro do ensino médio, que é quando o aluno já está jovem, já trabalha, já está mais maduro, ele já pensa um projeto para a vida dele. Então, o ensino médio ele vai trabalhar com esses itinerários chamados, que trazem em si o projeto de vida que cada pessoa vai construir para si. O que você quer ser? O que você pensa para si? Você está vindo para a escola sem nenhum propósito? Qual é o teu propósito enquanto pessoa, enquanto cidadão? Então, o trabalho e o projeto de vida vai nos dar essa oportunidade de ver isso. A base tem foco na educação integral, que supõe o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas. E aí você vai dizer, pô, mas é muita potencialidade. E são muitas mesmas. Os nossos alunos têm muitas potencialidades. Desenvolvimento com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotor e sociais. Então, assim, a educação integral, ela vai tentar desenvolver os sujeitos onde todas as competências elas sejam desenvolvidas. Por isso que o trabalho ele tem que ser integral. Ele tem que ser integral. Tá? Ele tem que tocar todas as dimensões que o ser humano precisa. Agora eu vou falar de determinado assunto, de religião dentro de uma escola, só um exemplo. Faz parte dos valores. Você não vai falar de doutrina, você não vai doutrinar ninguém, você vai falar de valor. Então, assim, isso é importante, porque o ser humano, ele é espiritualidade, estou falando, ele não é religião, ele é espiritualidade. Então, esses desenvolvimentos em todas as dimensões requer uma prática pedagógica globalmente compreensiva do ser humano em suas múltiplas relações. E esse trabalho pedagógico globalmente compreensivo é aí onde vai entrar a formação dos professores. Os professores precisam estar prontos para fazer esse exercício de construção de saberes dentro das salas de aula com os nossos alunos de maneira global e compreensiva. Por isso que a formação continuada ela é indispensável neste sentido, porque o professor, sem essa formação continuada, sem essa atualização dos novos contextos, das novas nomenclaturas, porque o mundo avança. Costumo dizer que a roda gira e eu tenho que acompanhar esse giro da roda, porque senão eu fico para trás. Então isso tem que ser globalmente desenvolvido e isso entra o professor. Considerando as dimensões de saberes, reconhecendo em sua singularidade e universalidade. Entendeu? Então o aluno, ele é um sujeito que ele precisa se ver enquanto ser particular, enquanto um ser singular, mas não para ser uma pessoa individualista. Ele é singular no sentido de uma identidade própria, de ter autonomia própria, mas ele está dentro de uma organização social. Ele precisa interagir. Aqui, ele vai só repetindo as competências, as 10 competências, que vocês já entenderam muito bem. E aqui ele traz uma estrutura por etapa.
Então, a primeira estrutura que a base ela construiu, ela pensou em chegar na escola, orientar melhor, foi essa estrutura da educação infantil. A educação infantil, ela traz 6 direitos de aprendizagem. A etapa da educação infantil, ela faz parte da educação básica, ela é muito importante, ela é uma das mais importantes porque ela é a base, ela é o alicerce da casa do conhecimento, é a educação infantil. Então aqui, a educação infantil está baseada no direito de aprendizagem e desenvolvimento que o aluno tem, que a criança tem. A criança tem direito. Direito de quê? Direito de conviver, direito de brincar, direito de participar, direito de explorar, direito de expressar e direito de se conhecer. A criança precisa se ver no processo, sentir-se dentro da estrutura da sociedade. Então, esses são os direitos que a educação infantil ela tem. E esses direitos, eles vão se materializar. Como é que a criança ela vai ter garantido, ela vai ter vivenciado, ela vai vivenciar e experimentar esses direitos? Ela vai experimentar esses direitos e vivenciar através do que a gente chama de campos de experiência. Então, essa experiência vai ser através do eu, do outro e do nós. Isso quer dizer o quê? Quer dizer um momento de sociabilidade. Momento de integração, momento de se sentir no grupo, mas não somente enquanto coletividade, mas ela é uma pessoa que ela está num grupo. Tá? Então ela tem que estar no grupo, mas saber que ela é um sujeito, pessoa. Corpo, gesto e movimento, tem que se ver. Ela tem corpo, ela tem que se conhecer, ela tem os gestos, os movimentos que o corpo é capaz. Conhecer o mundo, os traços, os sons, as cores, o que está ao seu redor. A criança, e você já observou que a criança ela se percebe, ela olha, ela fica contemplando, como diz Platão. Ela fica assim, em estado de êxtase, olhando. Por quê? Porque ela está vendo ali, são sons, são cores, são formas, fica escutando. A oralidade, a escrita. A criança externaliza isso, gente. Quando ela fica dançando, quando ela fica cantando, tentando dizer papá, mamãe. Então, assim, são comunicações. É a maneira que ela tem de se comunicar, de escrever, de dizer. Outra coisa são os espaços, o tempo, a quantidade, a relação e a transformação. Então, assim, as crianças precisam de espaço, elas precisam de tempo, e esse tempo precisa ser respeitado. Existe uma discussão muito grande, onde os municípios, e vocês se perguntam isso, com certeza. E agora, na educação infantil, eu não vou mais alfabetizar, eu não vou mais letrar. O que você entende por o processo de alfabetização? O que é alfabetização para você? É ler e escrever? O que é? O que você entende por isso? O que é o letramento para você? Então, assim, a criança, quando ela está bem preparada, quando o tempo é bem aproveitado, ela consegue se relacionar melhor, inclusive ser melhor alfabetizada. Então, essa é a estrutura da educação infantil. Aqui eu tenho a estrutura do ensino fundamental. Né? Você vê que o ensino fundamental está baseado em áreas de conhecimento. Aqui, aquelas 4 áreas que eu apresentei para vocês, elas aparecem novamente aqui na estrutura do ensino fundamental. A área da linguagem, quando língua portuguesa, a arte, a educação física e língua inglesa. A matemática, rainha só a matemática, acompanhada de outra rainha aqui, que é a ciência da natureza, só da disciplina ciência da natureza, e as ciências humanas acompanhadas da geografia e história. Os municípios, os sistemas de ensino, eles têm autonomia para incrementar isso daqui? Tem. Isso daqui é o mínimo que a BNCC diz que os municípios precisam ter. Essa estrutura os municípios precisam ter. Mas eu posso colocar sociologia, filosofia, ensino religioso aqui, eu posso colocar, distribuir aqui uma noçãozinha de química, chamada de componente. Gente, a ordem dos fatores não altera o produto. A BNCC me diz que eu tenho, por obrigação, ter, no mínimo, essa estrutura aqui no meu currículo.
E aí, assim, a gente quer saudar aqueles professores de Alegrete, né? Estão aqui se manifestando. Obrigado pela consideração de vocês, pelo olhar, pela parceria. Mostra que estamos juntos, tá certo? Então, assim, sucesso aí, mão na massa. Vamos ter daqui para outra semana um mão na massa para chegarmos à sala de aula. E vai ser bem legal, viu? Então, aqui eu tenho aqui alteração na LDB, a BNCC. O que ela altera? Ela altera a LDB, ela altera a lei? O que vai acontecer? O que acontece com esse novo currículo? Olha, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de vivências e práticas, de parcerias. Então, ela não muda a lei, ela inova. Tá? A gente não quer uma nova LDB, uma nova Constituição, um novo formato de educação. Muitas pessoas, colegas, me perguntaram assim, e aí? Os PCNs saem de cena, as diretrizes saem de cena, nada sai de cena. Tudo isso aqui que a gente está dialogando, que a gente está discutindo, estão nos PCNs, estão nas diretrizes, está na LDB, está na Constituição. Nós não vamos acabar com nada. O que nós vamos fazer é inovar, é contextualizar a LDB, a Constituição, os parâmetros e as diretrizes. Então, o que ela traz é a inclusão de vivências e práticas. Isso vai ser mais vivo lá no ensino médio, com os itinerários formativos e com os projetos de vida. E as parcerias que vão ser necessárias para esses projetos de vida, esses itinerários formativos, serem materializados nas escolas. Né? Porque muitas vezes a rede lá não vai ter condição de fazer sozinha. Então é necessária uma parceria com instituições de universidades, de institutos federais, de outras instituições que existentes nos municípios, onde está a escola. Então essas novas parcerias, para dar certo essas novas práticas, ela é inovativa dentro do aspecto do documento legal. A possibilidade da concessão de certificados intermediários, principalmente no nível médio. O aluno ele vai poder fazer cursos concomitantes, fazer cursos integrados. Então, o Estado ele vai tentar oferecer um leque de possibilidades para que o aluno ele tenha condições de desenvolver as competências cognitivas, de conteúdo, de habilidade de conteúdo, e também as competências socioemocionais e profissionais. Sair do nível básico, um jovem preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Então, nesses sentidos, as escolas é quem vão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento, de atuação profissional, ajudar eles na construção dos projetos de vida deles. Nós somos muito importantes para melhor preparar os nossos alunos. Não vamos abrir mão disso. Aqui, ele tem o número de competências e habilidades do ensino médio. Lá no ensino fundamental eu não trouxe esse dado quantitativo, mas aqui eu digo que na área de linguagens e língua portuguesa, eu tenho 7 competências que são específicas de língua portuguesa. Além daquelas 10 língua portuguesa, a área de linguagem, elas trazem 7 competências que são esperadas dos alunos. 27 habilidades na área de linguagem e 53 de português. Então, o aluno, durante o ensino médio, ele tem que se apropriar de 53 habilidades. Às vezes, uma aula ela contempla 3, 4 ou até 5 habilidades. Cidade Pedro II, gostaria de ver detalhada a tabela das áreas de conhecimento do ensino médio, com os componentes curriculares. Legal, só um instantinho, só terminar aqui. Então, a área de matemática, ela traz 5 competências, 45 habilidades. A ciência da natureza, 3 competências, 23 habilidades. Ciências humanas, 6 competências e 31 habilidades. Então, assim, são 21 competências que os alunos no ensino médio precisam se apropriar. Aqui, as áreas de conhecimento do ensino médio com os componentes curriculares. O ensino médio ele tem duas áreas obrigatórias.
na BNCC do ensino médio, ela já está disponível na página do Ministério da Educação, do novo ensino médio, já está disponível a base completa. Eu sugiro que a gente não abra mão. Se puder imprimir esse documento, fazer a leitura, ele é muito importante. Sou de português, então faça a parte introdutória, que é da 1 a 29 páginas, e depois imprima principalmente o seu componente curricular e se aproprie principalmente do seu componente. Se quiser mais, leia toda. O ideal é a gente mastigar ela todinha. Então, assim, o ensino médio, essa estrutura aqui é do ensino fundamental, mas o ensino médio ele traz a área de linguagem, de língua portuguesa e de matemática como obrigatórias, tá? Porque são áreas, são componentes curriculares, são áreas do conhecimento, a área de língua portuguesa e a área de matemática, que ela vai ser obrigatória do primeiro ao terceiro ano, tá? As outras áreas do conhecimento, química, física, elas vão estar dentro dos itinerários formativos, dentro dos projetos de vida. Nada disso vai ficar de fora. Esse conhecimento ele não vai ficar de fora. Ele vai estar agregado em alguma outra caixinha lá da estrutura do currículo, que ainda vai ser construído. Mas as áreas do conhecimento obrigatórias são essas duas, tá? São essas duas áreas lá no ensino médio, acompanhado aqui dos itinerários formativos e projeto de vida, certo? E aqui eu trago um desenho que chama atenção. A base não é currículo. Não. A base não é currículo. A base, foi muito importante a pergunta lá do pessoal foi Flores, que disse assim, o que é base, o que é BNCC? Ela não é currículo. A base, elas são orientações, elas são diretrizes para os sistemas e as redes de ensino que traz o mínimo que esses alunos precisam aprender durante o tempo da educação básica, certo? Então, a base, ela realmente não é currículo, ela orienta para a construção do currículo. Todos os currículos são feitos com base na base, não é redundância, viu, queridos professores de português? É estilo de fala, é jeito de falar. Então, assim, ela é feita com base na base, ela é o rumo aonde a gente quer chegar. Aquele mínimo é aonde a gente quer chegar. Tá? Inclusive, as avaliações de Enem, as avaliações externas do Ministério da Educação, ela vai trazer questões em cima daqueles 60%, daquelas habilidades que a base já trouxe pronta para os sistemas de ensino. Os outros 40% vão entrar nas avaliações estaduais, avaliações internas e etc. Então, assim, a língua espanhola, ela não está fora. A língua espanhola, ela não está fora. Ela está dentro. Os estados é quem vão ser responsáveis, porque eles têm autonomia para incrementar os seus currículos. Então, na hora da sistematização dos currículos, os estados eles vão entender e vão consensuar aquilo que é melhor para os currículos dos estados, sendo obrigado a considerar aquilo que a base prerroga como o mínimo que tem que estar. Então, o que a base diz que tem que estar, como a língua inglesa. Mas eu posso trabalhar com inglês, espanhol, outra língua, se eu quiser. Então, isso fica muito nas decisões de âmbitos dos estados e do Distrito Federal. Tá certo? O ensino religioso, ele está no ensino fundamental como uma área de conhecimento. Tá? Então, ele é separado aqui das ciências humanas. Ele está lá no currículo, inclusive no currículo do estado do Piauí, ele está como uma área de conhecimento. E aí ele traz em si somente a disciplina de ensino religioso. Tá? Ela não saiu do currículo, inclusive no estado do Piauí, no currículo do Piauí, ele está com uma área de conhecimento, trazendo na sua caixinha somente a disciplina de ensino religioso. Aí o pessoal de Ipiranga, parabéns, agora a gente tem lá em Ipiranga nosso colega João Mendes, né? Está lá em Ipiranga, ele é uma área de conhecimento, sim, o ensino religioso, e tem também uma disciplina dentro da sua área. Ele é como matemática. A matemática traz só a disciplina de matemática, ensino religioso também. Bacana? Os itinerários formativos que o ensino médio prerroga, eles são um conjunto de unidades curriculares,
ofertada pelas escolas, pelas redes de ensino, que possibilita aos estudantes aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para os estudos e para o mundo do trabalho. Então, a partir de agora, os professores do Estado, eles vão ter em si as orientações, a partir que o MEC der os comandos, eles vão ter as orientações para a construção do currículo do Estado do Piauí a nível médio, aí vai entrar o desenho dos itinerários formativos, os redatores, vão sistematizar tudo isso no currículo. Volta bem a pergunta, por favor, aí do pessoal essa última pergunta. Como será a prática da parte diversificada e a escolha dos itinerários formativos? Olha, a parte diversificada, ela chama-se contextualização. Então, uma situação legal. Eu pego aqui a grade de habilidades que a base já me manda. Então, eu vou ter isso numa tabela, lá numa grade, lá, e eu vou ter que contextualizar. Por exemplo, essa primeira habilidade, ela vem sempre acompanhada, começada com um verbo. Registrar e tá. Então, assim, o que eu tenho no meu município ou no meu estado que me ajuda a resolver esse problema? Que me ajuda a dialogar, a se apropriar dessa habilidade. Então, aí eu vou contextualizar. Isso é parte diversificada. Quando eu contextualizo, eu vou trazer conteúdo que são próprios do município. Mas eu vou trabalhar conteúdo que são próprios do estado do Piauí, mas eu vou estar desenvolvendo uma habilidade que vai ser cobrada em avaliações externas, porque ela está lá na base, certo? Então, isso é a parte diversificada. Os itinerários formativos, eles são componentes, eles são habilidades, não são componentes, eles são habilidades em que as escolas ou o sistema de ensino, eles vão escolher para que o aluno construa o seu projeto de vida, participe daqueles itinerários para se desenvolver em determinadas competências que foram escolhidas para aquele itinerário formativo. Então, o itinerário formativo, eles são habilidades que a gente espera que os alunos alcancem, se desenvolvam naquele grupo, naquela oficina, naquela temática discutida. Os alunos podem escolher que disciplina poderão cursar nos itinerários formativos. Nos itinerários formativos, os alunos eles vão poder escolher que tipo de disciplina, de oficinas eles querem participar dentro daquele itinerário formativo. Então, tudo isso vai ser muito discutido pela equipe de redatores do currículo do ensino médio, porque eles vão fazer um desenho, vão precisar considerar a diversidade que o Estado tem, de possibilidades que o Estado tem. Então, eles vão ter que construir um desenho e tudo isso vai ser orientado pelo Ministério a partir dos primeiros comandos em que o Ministério disparar sobre a construção dos currículos do ensino médio. Tá? Isso vai ser bem detalhado na construção e essa discussão vai chegar, com certeza, até vocês, nas escolas estaduais, nas escolas privadas de nível médio. Essa discussão, com certeza, vai chegar. Tá? Para trazer para o desenho do Estado do Piauí itinerários que contemplem, de fato, a vida dos alunos dos diversos municípios do Estado. Né? É algo bem amplo, certo? Então, essas são as situações de itinerários formativos. O itinerário formativo, ele tem um desenho. Quando ele for escolhido, ele vai ter um desenho de carga horária mínima. Tá? Ele vai ter um desenho mínimo de carga horária, porque o novo formato do ensino médio, ele traz uma carga horária mínima, e essa carga horária foi ampliada, as novas diretrizes do ensino médio. Tá? Então, assim, tudo isso vai ser ajustado, porque aqui são apenas o mínimo em que a base do ensino médio ela já traz isso em si. Mas aí o Estado, quando estiver construindo o seu currículo, seus redatores, quando estiverem definindo os itinerários formativos, construindo a grade de currículo do Estado do Piauí, ela vai considerar isso aqui. Tá? O mínimo que a base já diz que tem que ter no processo do ensino médio. Aqui eu trago uma diversidade, 3 modelos de possibilidades. Né? No primeiro ano ele pode ter 1.000 horas, sendo 600 da BNCC e 400 de itinerário formativo. No segundo ano pode ser a mesma coisa, já no terceiro ano também. Tá? Aqui o exemplo 2, ele já vai mudar.
800 horas de conteúdos da base, 200 de itinerário formativo. No segundo ano já mudou um pouco, 600 da base, 400 do itinerário formativo. No terceiro já diminuiu, só 400 de habilidades da base, 600 horas do... Contanto que ele tenha no mínimo 1.000 horas de exercício dentro de cada ano. Tá? Durante cada ano ele precisa ter, quando ele terminar os 3 anos, ele precisa ter no mínimo 3.000 horas de estudo aqui dentro do tempo do ensino médio. Mas esses itinerários eles vão ser melhor discutidos, melhor trabalhados na construção do currículo do ensino médio. Essa discussão ainda vai se ampliar, ainda vai alcançar as diversas instituições do Estado, a todas as escolas, aos professores. Isso vai se ampliar durante e ser feita durante esse ano de 2019. Tá? Mas o Ministério ainda não deu nenhum comando para isso. Aqui a gente tem os desafios. E aí acho que casa com a sua dúvida. O pessoal de Alegrete aqui, que perguntaram se ela não pode escolher. O desafio é esse. É definir os itinerários formativos a partir da capacidade instalada, a demanda dos estudantes e os arranjos produtivos locais. Vai ser um desafio, um jogo, então tem que ter toda uma engenharia de construção desse desenho do itinerário formativo para que ele possa contemplar as diversas realidades de todos os municípios do estado do Piauí. Outro desafio é a adequação da carga horária dos docentes e da sua formação. Nós, professores, nós temos uma carga horária muito sufocada. Muitos de nós trabalhamos em 3 escolas, em 2 municípios, fica muito corrido. A gente fica sem tempo para uma escola, para correr para outra escola. Então, o ajuste da carga horária dos professores, ele é um grande desafio. Tá? O ajuste da formação, ele também é um desafio. E a gente já tem iniciativas nesse sentido. Ontem a gente teve a palestra do superintendente de ensino da SEDUC, professor Carlos Alberto. Ele já falava desse desenho do processo formativo da rede estadual a partir desse ano de 2019. O processo de lotação está se concluindo nesses dias. Então, assim, tudo isso são coisas que vai se fazendo com atenção aos professores. Tá? Como é que a gente faz a melhor lotação? Como a gente desenha a melhor formação de maneira que seja satisfatória, que seja acessível para todos os professores? Tá? Então, esse tipo de pensamento, de delineamento desses desenhos, eles são necessários e eles, de certa forma, são desafios para nós. Tá? O desafio do município com baixo número de escola e turma. Baixo número de escola e turma. Nós temos municípios que têm uma escola, temos municípios que têm pouca turma, tem município que não dá para lotar nem os professores que estão naquele município. Então, assim, o que eu faço com o restante? Por outro lado, tem menino que fica fora da escola. Como é que a gente vai ajustar isso? Como é que a gente vai fortalecer a campanha para que todo mundo esteja na escola, para que todo mundo possa trabalhar direitinho? Então, são desafios que a rede de ensino ela enfrenta para implementação. E aqui esse desafio também ele atinge o itinerário formativo. O município que tem uma escola, o município que tem poucas turmas, poucos alunos, como é que eu vou fazer para ter mais de um itinerário formativo, para atender os diversos desejos? Adequação e revitalização da infraestrutura. Então, assim, esse olhar para a infraestrutura foi aquilo que eu mostrei na primeira página, no início da nossa conversa. As condições, a estrutura de trabalho, como é que isso acontece, e tudo isso é muito importante para o desenvolvimento dos itinerários formativos, para o desenvolvimento satisfatório do trabalho do professor. Nós precisamos dessa atenção. Tá? A gente não vive num país ideal, não. O mundo ele é feito de superação. Tá? Garantir a equidade de oportunidade e mobilidade entre as escolas do ensino médio. E isso me chama muita atenção. Isso é do meu gosto. É a equidade. Nós vamos ver ali na frente o desenho que a base ela exige que tenha uma equidade. O que é equidade? Tá?
Então, aqui a gente traz a complexidade de articular parcerias. Nem todos os municípios têm instituições federais como o IFP, a UFP, os recursos de infraestrutura para implantar ensino médio de tempo integral. Então, assim, tudo isso são desafios que estão no ensino médio, mas que também estão no ensino fundamental. Tá? A base, ela trabalha com os direitos de aprendizagem, com a igualdade. Os 60% da base, ele exige que todos os alunos do Brasil tenham direito e acesso a aquelas habilidades. Aquelas habilidades, elas são para todos os alunos. Essas habilidades é para a EJA também. O EJA está contemplado nos currículos. Nós agora vamos produzir os cadernos pedagógicos para o currículo do Estado do Piauí, onde traz em si um caderno de orientação para a educação de jovens e adultos, para as diversas categorias que a gente tem espalhada no nosso Estado. Então, a igualdade é isso, é todo mundo ter a condição, ter o acesso, a escola está acessível para todos os alunos. Precisa ser equível, nós precisamos de uma escola de equidade. O que é equidade? É uma escola onde todo um composto é composto por uma diversidade de cultura. A escola ela é um todo. E aí eu vou passar para vocês poderem visualizarem melhor. Observem que na primeira figura eu tenho o processo de igualdade. Eu tenho aqui o campo de futebol. Os meninos, os 3 estão assistindo ao jogo. O River perdeu de 5-0 ontem, gente. Estão assistindo ao jogo, tá? Observe que o maiorzinho, ele está vendo todos os ângulos do campo. O menorzinho faz um esforço para poder visualizar pelo menos os jogadores. E o pequenininho não vê nada. Mas todos têm a mesma igualdade, a mesma cadeira, o mesmo tamanho, a mesma possibilidade eles estão tendo na escola. Quando eu chego bem aqui, é equível. Eu dou as condições de acordo com as necessidades de cada aluno. Observe que o grande não precisou de cadeira para assistir o jogo. O pequeno precisou de uma cadeira e o menorzinho precisou de 2 cadeiras. No final das contas, todo mundo viu o jogo, que foi diferente quando eu atendo somente, dou só aquilo que é de direito. Eu preciso dar mais. Então, a base é isso. É trabalhar com igualdade, mas também com equidade nos seus. As competências são capacidade de mobilizar, gente. Todo aluno ele é capaz. Todo aluno tem competência. Tá? É indiscutível. Todo mundo é capaz de aprender. Então, a competência, elas são as capacidades que os alunos têm de desenvolver determinadas coisas. Todo mundo é capaz de fazer tais coisas. A habilidade é a qualidade de ser hábil, de saber fazer. Todo mundo sabe escrever? Não. Tem gente que não sabe escrever. Tem gente que não sabe escrever. Mas todo mundo é capaz de escrever? É. Todo mundo é capaz de escrever. Então, ser capaz de escrever é uma competência para escrever. Mas nem todo mundo tem habilidade. Quem é que vai adquirir a habilidade de escrever? Quem treinar. Quem lê, quem botar para escrever, aí você vai conseguir a habilidade. Então, a habilidade é saber fazer, tá certo? As competências cognitivas e socioemocionais. Isso já foi trabalhado, o pessoal de manhã do coach trabalharam muito bem essas competências socioemocionais, que a competência cognitiva ela é relacionada ao conteúdo. A competência socioemocional ela é relacionada ao desejo, às emoções da pessoa, certo? Aqui eu trago os impactos do projeto da base, os impactos conceituais, então ele vai trabalhar com competência, com habilidades, os impactos operacionais, que é o impacto do trabalho pela área do conhecimento, pelo itinerário formativo, o impacto comportamentais, que entra o protagonismo do aluno e o papel do professor nesse processo de aprendizagem, o impacto tecnológico, a inclusão e a inovação. A tecnologia ela é necessária para incluir as pessoas. Sabe como eu fazia com os meus alunos? Menino com celular, todo mundo com celular na escola, atrapalhando lá, aquela coisa toda. Aí o diretor dizia assim, não pode usar telefone na escola.
E os meninos todos com o celular, meu Deus do céu, e agora? Os meninos, eles dizem, eu uso. Pronto. Menino, pois pronto, eu sou professor de sociologia. Então, diz assim, ó, assunto de hoje é desigualdade social. Quem é que tem internet aí no seu celular? Ah, eu tenho, não sei o quê. Procura bem aí o que é desigualdade social. Bota bem aí, o que desigualdade social. Então, assim, a gente tira a atenção do fazer desconectado dentro da sala de aula para conectá-lo com aquilo que eles têm de possibilidade, conectá-lo ao assunto, conectar à discussão do grupo e etc. E aí vai quebrando o gelo. Gente, nada se consegue à base do autoritarismo. A gente quebra o gelo. A gente vai conquistando. Então, a educação é um processo de conquista. Educação é um processo de empatia. Educação é um processo de interatividade. E não é dizendo para mim, você não pode usar o celular. Não, mas é dialogando os efeitos disso, em que ele ajuda. Eu fui transferido de uma escola e eu achei muito interessante, que eu fiz uma roda de conversa com eles no último dia de aula e eles me disseram o seguinte: é muito bom o professor que gosta do que faz. É muito bom o professor que acredita na gente. Então, gente, isso é muito legal. Isso cativa, isso torna diferente. Isso bota o indivíduo no jogo. E os nossos alunos precisam entrar no jogo. Porque nós não vamos fazer gol sozinho. O time, ele é todos os jogadores em campo e todos os jogadores atuando ao mesmo tempo. Então, professor, aluno, todo mundo precisa estar em função específicas. Eu gosto muito do desenho do time de futebol porque ele mostra isso. Cada um numa função específica. Quem é goleiro, quem é defensor, zagueiro é zagueiro. E o gol só sai porque isso funciona perfeitamente até o passar da bola para o outro. Tá? Então, quando a gente traz para a educação, ela tem esse mesmo formato. Ela tem a intencionalidade do gol, do sucesso, da qualidade da escola. E o time é isso. O time é aquele que joga, aquele grupo que joga conectado. Se o nosso time está desconectado de um zagueiro, por exemplo, que são, vamos supor que os zagueiros sejam alunos, os alunos sejam zagueiros, não tem gol. A gente vai tomar gol, levar gol. E aí? Vai ter sucesso? Não. Vai ter derrota, nós vamos perder o jogo. Então nós não podemos perder o jogo. Nós temos que articular o time, nós temos que articular o campo de maneira que cada flash seja importante. Cada minuto é importante, como diz o Galvão. Cada minuto é importante. Não é? E eu preciso fazer gol, eu preciso de sucesso na escola. Gente, esse sucesso ele depende do meu trabalho, ele depende do seu. Então, queridos professores, a BNCC, ela passou por essa linha histórica, essa linha de construção, tá? E está aqui já materializada no nosso estado, chegando aos nossos municípios. Muitos de vocês são professores dos municípios, chegando aos municípios, chegando às redes de ensino, o contato, fazer na escola é a partir desse documento agora. A gente conta muito com o empenho de vocês, se coloca muito à disposição, tá? Para tirar dúvida, para ajudar, para estar junto, para construir uma educação melhor para o Piauí. Piauí é destaque, mas nós queremos que esse destaque ele seja equível e igual, né? Que seja de oportunidade de todos os jovens, de todos os alunos do Piauí, e que todos tenham realmente as condições de serem os melhores jogadores. O melhor jogador é aquele que faz gol, aquele que tem sucesso, tá? Então a gente conta muito com vocês, tá? Se tiver perguntas, pode mandar no chat, pode mandar por e-mail. A gente está aqui à disposição de vocês. Em algum momento nós vamos descer as GRES, passar pelas escolas. O papel da equipe técnica da SEDUC é fortalecer o professor. E nós estamos aqui para isso. A gerência do ensino médio ela é um ambiente da SEDUC em que ela tem esse olhar para desenhar o melhor suporte, pensar no melhor suporte, nas melhores condições, para que vocês tenham as melhores possibilidades de trabalhar bem nas escolas onde vocês estão
e que o nosso time saia campeão no final das contas. Então, assim, a gente agradece muito essa oportunidade. Acho que foi uma coisa pensada pela professora Ana Rejane, a equipe da UGI e demais componentes estratégicos da engenharia da SEDUC, e isso ajudou muito. Pensar essa diversidade de temática, pensar como todas essas informações pudessem chegar a todos os professores, a todos os funcionários da rede estadual de educação. E outras pessoas que, porventura, queiram fazer parte desse momento lá nas escolas, eles podem participar, dialogar com os supervisores, com os diretores, com as pessoas que representam a SEDUC lá nos municípios e que podem agregar na construção do conhecimento. Tá? Então, assim, vocês têm alguma pergunta? Tem algum comentário, alguma coisa que precise? O momento é este. Os nossos momentos, eles são preciosos. E nós queremos fazer deste momento momentos muito importantes no processo de formação dos nossos professores. Como ficam as escolas que não oferecem condições de oferecer determinado itinerário formativo? Bem bacana a sua pergunta, professor de Passagem Franca, um municípiozinho pequeno, já passei por lá, muito legal, muito bacana. Então, assim, o que a gente te fala? O pessoal os redatores do itinerário formativo, do currículo do estado do Piauí, a nível médio, eles vão pensar em tudo isso. E uma primeira coisa que acredito que eles vão precisar e vão construir é esse diagnóstico de qual a estrutura que o estado tem no município de Passagem Franca, por exemplo, para oferecer itinerários formativos. Que tipo de itinerários formativos a gente pode oferecer lá em Passagem Franca? Que tipo de itinerário formativo os alunos de Passagem Franca querem? O que eles dizem? Porque o aluno ele vai ter que ser escutado, né, para ele dizer o que é melhor para ele. E dentro a construção do desenho, do itinerário, ela vai precisar ser um diálogo, pautada num diálogo dos redatores, das condições que o Estado tem e daquilo que é necessidade e desejo dos nossos alunos. O ideal é que os desejos dos nossos alunos fossem totalmente atendidos. Muitas vezes isso não vai ser possível, porque o atendimento ele vai depender das condições, como você pergunta. Ele vai depender das condições. Então, vai ter que ser feito um mapeamento de desejos, o que o meu aluno quer lá em Passagem Franca, quais são as condições que eu tenho para atender aquilo que eles querem. É possível? Então, vai ser atendido. Não é possível? Vamos dialogar. O que se aproxima mais? O que é melhor? Então, vai ser consensuado tudo isso, certo? E isso vai ser desenhado pelos redatores, com certeza. Então, gente, a gente termina aqui o nosso bate-papo, tá? Ficamos ao dispor ali nos bastidores. E agora nós vamos ter uma nova temática. A temática agora é projeto interdisciplinares, planejamento e execução. Como eu planejar e executar um projeto interdisciplinar, onde ele aconteça no âmbito de ou mais de umas diversas disciplinas, tá certo? Então, muito obrigado pela presença e compreensão de vocês, pela atenção, e a gente se vê. Valeu? Muito obrigado, um abraço.